Mais uma vez aqui no Bloco Frentes em Movimento para falar um pouco sobre as atividades das frentes parlamentares nessa semana, que foi bastante movimentada, mas com foco principalmente nas votações de plenário. Votações que a maioria dessas frentes que a gente acompanha, que a gente vem monitorando, não estavam se posicionando de forma clara, né? Que é a PEC da blindagem e uma eventual votação de fato da anistia que tanto se fala, como o próprio Hugo se posicionou. Essa semana a gente teve uma surpresa, né, pautando a PEC da blindagem. Ontem o plenário deliberou o projeto principal e ressalvou os destaques para hoje. Então, o plenário hoje deve tratar só disso, dos destaques, da MP 1300 também. E a gente pode ter uma surpresa aí entrando o PL da anistia, mas que eu acho um pouco improvável. Acabou que o prazo, né, da medida provisória 1300 tá para vencer, vence na quarta-feira, realmente ficou para o último dia de votação, e acho que a gente já pode fazer até um link dessa medida provisória aos trabalhos que as frentes vêm desenvolvendo na semana, que a gente acompanhou o almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que discutiu não só a 1300, mas todas essas outras medidas provisórias que de alguma forma tratam também, principalmente do setor elétrico, né? Exatamente. Ontem a gente teve o almoço da FPE, que tratou da 1300, 1304, foi uma discussão grande e a maioria ali dos parlamentares queriam derrubar mesmo, né? Eu acho que não tem muito o que a gente propor de mudanças. É um tema muito complexo e acho que os parlamentares eles estão certos aí de tentar devolver essas medidas provisórias. Uma delas já vai caducar hoje, né? A gente temos que acompanhar, né? Vamos ver se não vai votar ou não. A mais polêmica delas é, de fato, a 1300, a 1303, que também está sendo muito discutido pela Frente Parlamentar da Agropecuária, porque ela vem para tributar, né, as LCAs, né, as letras de crédito, que é um mecanismo importante de financiamento para o setor agro. Então, a frente também se reuniu essa semana para discutir isso, para tentar pensar em planos de contenção em uma eventual aprovação da medida provisória, que também está correndo o prazo e que está chegando próximo de um final, né? A gente vai ter um final de mês apertado com o prazo de medidas provisórias. E mudando um pouquinho de assunto, a gente também teve essa semana no Senado um projeto muito importante que a frente do Comércio e Serviços vem trabalhando há bastante tempo, que é a aprovação do projeto 2158, que é da farmácia nos supermercados. Foi uma grande vitória para a frente do Comércio e Serviços e para outras frentes que também estavam trabalhando. Fala um pouquinho, Pedro, para a gente. Eu acho que esse projeto é interessante, que ele mostra um pouco da evolução na discussão do texto, né? Porque se a gente for olhar o histórico lá atrás, era um texto de interesse dos supermercados em conseguir vender dentro do seu estabelecimento comercial medicamentos que eram isentos de prescrição, né? E esse era o texto inicial. E aí a gente viu uma negociação conduzida de forma muito sábia pelo senador Efraim, autor do projeto. Autor do projeto, exatamente, com o relator, né? Humberto Costa. O senador Humberto, para conseguir achar uma alternativa que atendesse não só o setor do supermercado, mas também que atendesse aos interesses dos próprios farmacêuticos, das farmácias. Então, foi se construído pela articulação desses dois parlamentares, da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, na liderança do senador Efraim, esse texto de consenso que atenda aos interesses de ambos os setores produtivos envolvidos, né, nessa temática. Então, o objetivo aí agora é ver se de fato a gente consegue avançar com o tema para a Câmara e avançar agora, né, no que será a Casa Revisora, a Câmara dos Deputados, e conseguir concretizar esse resultado no Legislativo. Foi uma ótima aprovação, foi unânime, né, na Comissão de Assuntos Sociais. Vale destacar que o projeto ele era terminativo nessa comissão e a gente teve 13 votos favoráveis. Agora o projeto pode ter um recurso para o plenário, eu acho que não vai ter, mas ele agora vai para a Câmara e a gente vai continuar trabalhando essa matéria lá. Exatamente. Bom, além disso, eu acho que vale a gente destacar um outro assunto que vem ganhando os holofotes do Senado Federal e que movimentou, né, os corredores do Senado, foi a reforma tributária,
o PLP 108, né? É a última regulamentação ali no Congresso para entrada em vigor, né? Sim. E hoje foi apresentado a nova versão do parecer do senador Eduardo. Você acompanhou essa reunião? O senador Eduardo Braga, hoje, ele fez a leitura das emendas novas, né? Porque semana passada ele leu um relatório, até as emendas, acho que foi 300 e pouco. Então, de ontem para hoje já tinham mais de 150 emendas. Então, essas emendas novas que foram analisadas ali pela consultoria e pelo gabinete dele, ele acatou algumas emendas, sim, mas a gente pediu para ele acatar duas emendas muito essenciais para o setor de comércio e serviços. Inclusive, a gente fez um manifesto, né, sobre a emenda 87, a emenda 322. Eu acho que você pode até falar um pouquinho sobre cada uma delas, para a gente entrar nessa questão aí. Inclusive, mais uma vez, liderados pelo nosso Presidente senador Efraim Filho, ele defendeu de forma veemente, né, principalmente a emenda 332 ali no plenário, destacou a emenda 332 no plenário da CCJ e conseguiu construir um entendimento com o Eduardo para fazer uma alteração no texto. É um ajuste que vai fazer com que a reforma seja cumprida pela sua natureza, né? Que Sim. Você consiga, de fato, aproveitar dos créditos de vale-refeição, vale-transporte, por exemplo, sem a necessidade de uma autorização, um acordo coletivo, uma autorização do sindicato. Então, você facilita o aproveitamento de crédito amplo e irrestrito por parte das empresas no que diz respeito a serviços contratados, né? E a emenda 87 é uma emenda mais ligada ao associativismo, né? Ao movimento associativista de livre adesão, onde Sim. eles pedem uma equiparação ao que já está previsto na Lei Complementar dos Sindicatos, que é a isenção tributária para as sociedades sem fins lucrativos, né? Esse texto ainda está sendo negociado, a emenda não foi acatada e a gente ainda deve trabalhar esse assunto na CCJ e no plenário. A urgência foi aprovada hoje na CCJ, então a briga agora é dentro do plenário, a gente precisa ver se vão ter destaques aí a essas emendas e a outras, né? Cada bancada ali tem seus destaques, o União, que é do senador Efraim Filho, tem um destaque, a gente vai ter que escolher aí o que ele vai defender pra gente. E aprovada na Câmara, o texto segue, ou aprovado no Senado, o texto segue para a Câmara dos Deputados para revisão. E aí é defender o melhor texto. E aí eu acho que só para a gente fechar a semana, é um outro assunto que vem ganhando força e vem sendo discutido bastante no Congresso. Na última semana teve inclusive uma audiência, essa também está prevista mais uma audiência para a semana que vem. É a questão agora de outro PLP 108, é o PLP 108 do Simples Nacional, da reforma do Simples, do aumento do teto, correção do valor do teto. Então, é uma expectativa aí que a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa vem conduzindo esses trabalhos, aquecendo o Congresso e a sociedade numa discussão que é importante, que é essa atualização do teto, que está congelado, né, entre aspas, desde da criação do Simples. Sim. Foi um tema debatido, inclusive, hoje na Frente do Comércio e Serviços e deve ser pauta para as próximas semanas aí de discussão, liderada pelo deputado Jorge Gotten, né, que é o presidente da Frente do Microempreendedor. É isso. Então, a gente tem que acompanhar, vai ter sessão solene mais para frente, então é fazer uma mobilização. Eu sei que é um assunto delicado, porque mexe no orçamento, tudo que mexe no orçamento, Sim. querendo ou não, é delicado. Mas é um assunto muito caro para as micro e pequenas empresas, que são a maioria das empresas no nosso país hoje, né? Você congelar o teto, você de certo grau está inibindo um crescimento natural ali e também você está diminuindo a capacidade, o tamanho do que é considerado uma microempresa, porque um faturamento de 1 milhão hoje não é o mesmo de faturamento, por exemplo, de 1 milhão há 10 anos atrás, né? Sim. Então, a gente tem que avaliar isso. Não só isso, né? Mas, por exemplo, o reajuste do imposto de renda, do próprio lucro presumido, todas essas previsões que são fixas deveriam ser atualizadas ano a ano, conforme o orçamento federal. Né? Com toda certeza. E acho que a gente pode finalizar fazendo um convite, principalmente para quem
tá em Fortaleza, no Ceará, que é um seminário que vai ser promovido pela Frente do Empreendedorismo, liderada pelo deputado Luiz Gastão, que vai ser sobre o papel do parlamento e a importância do Congresso para o desenvolvimento do país. Vai ser na próxima sexta-feira agora, dia 19, às 9 horas da manhã, lá no Senac Aldeota. É isso. Vai ser mais uma oportunidade da sociedade se aproximar dos seus parlamentares. É isso. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima.